Escândalo AGT, governança, compliance e responsabilização. O que acontece quando um sistema falha e bilhões são desviados? Imagine um esquema que envolve fraude, acesso ilegítimo a sistemas e desvio de bilhões. Você confiaria num sistema que permitiu isso? Antes de tudo, quero deixar claro, este vídeo não tem cunho pessoal ou político. O objetivo é um olhar técnico sobre governança, compliance, proteção de dados e responsabilidades legais no escândalo dos 7 mil milhões da AGT. Se você se interessa por gestão de risco e compliance, acompanhe até ao final. O escândalo dos 7 mil milhões, o que sabemos? O caso envolve um esquema fraudulento no reembolso do IVA dentro da Administração Geral Tributária, AGT. O que aconteceu afinal? Funcionários da AGT, incluindo um administrador e diretores, manipularam dados fiscais para gerar reembolsos fraudulentos. Crimes identificados: peculato, artigo 362, falsidade informática, acesso ilegítimo a sistemas, artigo 438, e associação criminosa, artigo 296, todos estes do Código Penal. Neste escândalo houve envolvimento de empresários e consultores que facilitaram o esquema. O mais alarmante é que este esquema só foi descoberto depois de gerar um prejuízo bilionário ao Estado. O escândalo expõe brechas graves em governança, auditoria e proteção de dados. Tais brechas são, em primeiro lugar, a nomeação de cargos sem due diligence. A Ministra das Finanças nomeou os envolvidos. É necessário que se façam as diligências necessárias para se confirmar a idoneidade de quem nós nomeamos para ocupar cargos de tamanha importância na administração pública. A falta de due diligence ou falha na due diligence pode levantar questões éticas. Estas questões éticas são: se a corrupção floresceu sob sua liderança, não deveria haver uma responsabilização hierárquica. Em outros países, ministros se demitiriam em nome da governança e da confiança pública. Em segundo, controles internos falharam. Exatamente, exigência de auditorias periódicas e transparência em transações financeiras. Como um desvio de 7 milhões passou despercebido até ser tarde demais? Temos aqui a terceira falha, que é a falta de monitoramento digital. O Código Penal prevê penas severas para crimes digitais, mas os sistemas da AGT permitiram acesso indevido e alterações de dados fiscais. O artigo 442 do Código Penal pune a falsidade informática, que inclui manipulação de dados fiscais com a intenção de enganar. Implementação de compliance digital e rastreabilidade de acessos pode prevenir fraudes semelhantes. A responsabilidade penal. Como a lei angolana enquadra o caso? Diante da gravidade dos fatos, vejamos o que a legislação prevê. Peculato, artigo 362 do Código Penal, que é basicamente o desvio de bens públicos para benefício próprio, pena de 5 a 14 anos de prisão, considerando o valor bilionário do desvio. Acesso ilegítimo a sistemas informáticos, artigo 438 do Código Penal, que é basicamente o uso indevido de dados fiscais para obtenção de vantagem. Pena até 8 anos de prisão. Falsidade informática, artigo 442 do Código Penal. Também podemos dizer que é a alteração de dados fiscais para criar reembolsos falsos. Se o crime for cometido por funcionário público, a pena pode chegar até 10 anos de prisão. Associação criminosa, artigo 296 do Código Penal, que é a organização de grupo estruturado para cometer crimes. Pena 1 a 10 anos de prisão. A exoneração dos diretores envolvidos é suficiente ou deve haver mais responsabilizações no alto escalão? Como evitar que isso aconteça novamente? É possível evitar que isso volte a acontecer com um fortalecimento de compliance e auditoria, monitoramento contínuo de transações financeiras, auditorias independentes e regulares, segurança digital e proteção de dados. A
a implementação de logos de acesso para evitar crimes informáticos, automação de processos para reduzir manipulação de manual de dados fiscais. E voltamos à pergunta que eu fiz há pouco tempo: responsabilização hierárquica. Ministros e líderes devem prestar contas quando nomeiam diretores envolvidos em corrupção. Criar mecanismo de demissão automática para cargos de alta gestão sob investigação. O compliance não pode ser um documento bonito no papel, precisa ser aplicado na prática. Governança, compliance e proteção de dados não são opcionais, são essenciais. Se a AGT tivesse implementado mecanismos robustos de controle, esse escândalo poderia ter sido evitado. Quer proteger sua empresa ou instituição de riscos semelhantes? Entre em contato para consultoria em gestão de riscos e compliance. Até já!